Levanta bem alto a tua Bíblia e diga: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 8. Um versículo só. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Vamos orar. Deus, que a tua palavra vá de encontro agora às necessidades do teu povo, que a tua palavra vá de encontro, Senhor, a essa transformação que eu creio que o Senhor quer operar nessa igreja, nas nossas vidas. Vai de encontro, Senhor, aquilo que nós precisamos descobrir, aprender, mudar. Diante, Senhor, do teu altar, eu me prostro e peço que o Senhor traga essa pureza no coração, pela qual a tua palavra diz que veremos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Em 1990, um homem chamado Joseph Overton criou uma matéria, um estudo científico, que comprova que a gente pode mudar a opinião das pessoas acerca daquilo que é certo e daquilo que é errado. Você já percebeu, por exemplo, que uma coisa que era extremamente errada 20 anos atrás, ela vai mudando, ela vai passando até se tornar completamente aceitável? E a gente acha isso que é só evolução, a tecnologia que mudou, a cultura, a maior inteligência, o maior avanço da humanidade. E, no entanto, por trás disso existe uma coisa, uma matéria chamada engenharia social. E a engenharia social, ela trabalha da seguinte maneira: escute que isso tem a ver com a nossa vida todo dia você enfrenta isso. Ela vai trabalhando assim. Primeiro, parte-se do princípio que as pessoas estão completamente contra, inaceitável. E aí você começa a mudar essa janela por meio de opiniões públicas, gente que tem opinião para dar, programas de televisão, de auditório, matérias em jornais, e você desloca a janela, chamada janela de Overton, para mais ou menos aceitável. Aí você pega e continua trabalhando isso na cabeça das pessoas, deixa de ser mais ou menos aceitável e passa a ser neutro. Eu sou neutro, eu não sei que opinião tomar a esse respeito. Aí você continua trabalhando durante, isso leva anos, e às vezes 10 anos, é uma política imensa, mas que muda às vezes a cabeça de uma nação inteira. E você chega ao ponto de começar a dizer assim: olha, até que eu acho que isso não é tão errado assim. Eu aceito isso, mas com algumas reservas. Até que você chega ao momento que é completamente aceitável isso. Então, de uma opinião que há 10 anos atrás você poderia pensar que era completamente inaceitável, depois de tanto trabalho e tanta forma de falar sobre o assunto e exploração do assunto, você pode acabar tendo uma posição completamente aceitável. A questão é que eu sei que você está perguntando, mas o que tem a ver isso com a igreja, pastor Cláudio? O que tem a ver isso com a minha vida? Eu estou comendo arroz, feijão, batatinha, todo dia você vem falar desses problemas da vida. Eu vou dizer para você o que tem a ver. É porque muitas vezes a gente vai mudando a nossa opinião com o tempo com relação à palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não muda. Você pode dizer glória a Deus? Algumas vezes as pessoas vão colocando pensamentos na nossa cabeça e dizendo assim: olha, isso aqui é aceitável, mas isso é um tabu da igreja, isso é uma opinião pessoal do pastor Klaus, isso é uma opinião pessoal. Só que nós, se não quisermos ser influenciados por essa manipulação, essas coisas que nós vamos vivendo, coisas que antigamente nós não podíamos imaginar e hoje elas são completamente aceitáveis na nossa sociedade, o que vai segurar essa igreja? O que vai segurar o povo de Deus? Eu vou dizer para você o que vai segurar: é a força, a presença na palavra de Deus. Ela tem que orientar a nossa vida, e não as opiniões, não a manipulação. Eu aprendi uma coisa: se a Bíblia diz que eu não posso entender, talvez eu não compreenda, talvez eu ache até um pouco radical demais, mas eu confio na vontade do Senhor, eu confio na opinião do nosso Deus, e eu confio na palavra dele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então as pessoas vêm mudando, elas vêm colocando.
Me lembro que quando, há 1980 e pouco, meu irmão pregou uma mensagem dizendo que ele batia nos filhos com vara. Porque a Bíblia fala em Provérbios, não repreende a vara no seu filho. E ele explicou que a vara é melhor que a mão, porque como é que você passa a mão na cabeça da criança e depois bate com a mesma mão? E eu me lembro que na época já deu uma certa polêmica, que absurdo isso acontecer e tal, como é que pode isso acontecer? Mas eu me lembro que era muito interessante, porque a Bíblia fala que nós devemos corrigir os nossos filhos. Mas aí vem uma opinião pública, vem as pessoas dizendo assim, pastor, como o senhor é radical. Eu não estou dizendo para você bater com seu filho com vara, não. Escute até o final minha mensagem, amém? Preste atenção. Senão você vai dizer, pastor está mandando bater com vara. Não, é que a gente foi tirando da sociedade o direito do pai repreender o filho. Vocês estão entendendo ou não? Então a gente não repreende nem com vara, nem com mão, nem com mais nada. E a gente acha que se a gente repreender e alguém mudou a janela, porque se você se lembrar, faz bagunça do lado do seu pai. Quem tem mais de 30, 40 anos. Hein, irmãos? Não é? Hoje a criança, ela se joga no chão e ela faz um mimo, uma birra. E o pai fala, ai, tadinho, ele está explodindo de desejos. Ele tem que se expressar. É uma expressão. E aquela criança, ela vai sendo criada sem limites, sem pureza no coração, com sagacidade. Porque pureza, não entenda só no âmbito sexual, entenda pureza em todos os aspectos. Ela não tem respeito, ela manipula, ela joga, ela vê o sofrimento do pai com uma certa alegria. Ele sofre porque me ama. Antigamente, quando a mamãe sofria, papai sofria, a gente sentia culpa. Falava, meu pai sofreu tanto para me criar. Hoje eles chegam na formatura e falam, agradeço a mim mesmo por me formar, porque eu sou um cara incrível. E você que sustentou a vida inteira, cuidou com leitinho, cuidou com todinho, deu nã, tá certo? Ele que se agradece a ele mesmo. Ele agradece a ele mesmo. O coração do ser humano vai deixando de ser puro. Ele já não olha mais para o seu próximo com bons olhos. Ele já não olha para a família dele, para os pais dele com bons olhos. Ele já fala assim, ó, você tem obrigação de cuidar de mim, você está entendendo? É teu dever. E vai cuidar de mim? Antigamente, 14, 12 anos, vai, papai, a gente vai ajudar o senhor a pagar a conta de luz, vou trabalhar. Hoje eles falam, você vai cuidar de mim até os 30. Até os 30. 35 anos ainda está lá dentro da casa. Mamãe, cadê a água? Cadê o café? E aí vem aquele mamanjão assim, ai mãe, 35 anos, 36 anos, já era para ser pai de 3 filhos, é pai de 3 filhos, mas cada um com uma mulher só, vocês entenderam, vai, não é? E o que acontece com isso? O que isso tem a ver com a gente? É que o coração, a gente vai mudando a nossa opinião sobre o que é certo, o que é errado, mas existe o que é certo, o que é errado, ou é tudo um tabu? Sabe, existe mesmo essa questão de família, ou a sociedade seria melhor? Isso é uma coisa que está mudando a janela de Overton agora, por isso que eu estou falando. Existe uma massificação para falar que é possível se ter uma sociedade sem família. Existe uma massificação, que a gente pode ter relacionamentos voláteis, que a gente pode ter relacionamentos amor líquidos, que a gente pode fazer, sabe, sexo a qualquer hora, com qualquer pessoa, e que desculpa a expressão, mas é proposital, nós ia ser muito feliz. Entendeu ou não? Entendeu meu nós ia também? Entendeu? Por quê? Porque aí as pessoas vão pegando essa história e vão trazendo para dentro da vida dela. E elas vão criando uma sociedade do mais baixo nível ético. O mais baixo nível ético. As maiores atrocidades, as maiores absurdos. E eu estou meio radical hoje, eu não tomei os meus remedinhos. Então é o seguinte, eu vou dizer para você, está pior que Sodoma e Gomorra. Não está? E a gente pensa que Deus não se importa. Escute,
Mas a Bíblia diz que Deus se importa com o comportamento da nossa sociedade. A Bíblia diz que Deus interveio no comportamento da sociedade em todos os momentos que ela entrou no mais baixo nível. A Bíblia diz que quando Sodoma e Gomorra chegou num ponto que não dava mais, Deus interveio com a sociedade. A Bíblia diz, por exemplo, que quando os filhos de Eli, que eram sacerdotes no templo, começaram a desprezar a Deus e fazer as maiores loucuras com os sacrifícios e com as pessoas que iam sacrificar, Deus interveio na nação de Israel. A Bíblia diz que é importante para Deus o comportamento, a maneira como a gente se comporta, a forma como a gente vive, que Deus não se agrada com as baixezas que nós aceitamos numa sociedade. Quem está comigo, diga amém. Que agora vem a pior parte, numa sociedade que não tem obsceno, numa sociedade onde que há 10 anos atrás, se uma pessoa ficasse com 5 meninos numa noite, você sabe o nome que ela tinha, e hoje ela fala, nossa, como ela é descolada, como ela é animadinha, né? Porque foi mudando a opinião e a gente vai aceitando. Mas igreja do Senhor Jesus Cristo, quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui? Diga amém. Nós amamos a palavra de Deus. Eu sei que você está dizendo, pastor, mas o senhor está muito radical, o senhor está falando de uns tabus aí que não dá para entender. Querido, eu não estou falando de tabu, estou falando da palavra de Deus, porque a única coisa que vai basilar, que vai dar alicerce para a tua família, para a tua casa, não é uma sociedade que diz, tira o pai e mãe da cédula de RG, porque não precisa ter pai e mãe, nada, essas crianças. Vai ter o quê? Não sei. Quem que vai cuidar? Não sei. Mata, porque está dando trabalho, sabe? Você gerou, mas não quer cuidar, mata essa criança. O que vai dar balizamento para essa sociedade? É a presença do Espírito Santo. É a orientação de Deus para a nossa vida. Porque tem coisa que é certo e tem coisa que é errado, ainda que toda a humanidade diga que é certo. Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Não é a opinião pública que diz o que é certo e errado. Não é a opinião pública. É tão interessante que perguntaram certa vez para Charles Darwin o seguinte, qual é a diferença que o homem tem de todos os outros animais? E a resposta que dele é o mesmo Charles Darwin que falou da evolução. E a resposta que ele deu é incrível. Ele diz, o ser humano é o único animal que se enrubesce, fica vermelho, tem vergonha. Nós temos vergonha. Nós sabemos, querido, que aquelas certas coisas não são certas, que certas coisas são indecentes, que certas coisas são imorais. Não adianta você chegar e fazer como fizeram outro dia na televisão, e recebe propina e põe a mão assim, um de cada lado assim, e fala assim, obrigado Senhor por essa propina que nós recebemos, esse roubo que o Senhor nos deu. Não existe, querido. A gente fica envergonhado de ser um país conhecido como o país do fio dental. Podia ter sido conhecido como um país que inventou avião. Mas a gente é conhecido como um país do sexo, do turismo sexual infantil. E aí vem com essas coisas da marca que colocou uma camiseta com essa intenção, e aí vem o outro e diz, não, mas nós não podemos ser conhecidos assim, mas não tem pureza. A malícia, a lascívia, são pecados na Bíblia. E elas estão sendo aceitas como algo natural. Eu só dei um beijinho. Eu só troquei um Facebook com ela, falando que ela era muito bonita, pastor. Mas parou aí. Você é casado, rapaz. Não, mas eu não traí. Eu só fiquei de olho. Pureza, sem a qual ninguém verá a Deus. Salmo 51, ele diz assim, eu achei esse salmo assim, incrível. A palavra de Deus fala assim, 51, versículo 10. Você pode abrir comigo? E aí a gente vai passando assim, não aceitável, mais ou menos aceitável, neutro, aceitável com ressalva, aceitam tudo. Salmo 51, versículo 10 diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O salmista está dizendo assim, Deus, eu quero ter um coração puro. Eu não quero ter um coração que fica maquinando, que fica pensando. Eu não quero ter um coração que fica preso
né, pensando que com segundas intenções, com atos que a gente já sabe que vai ter uma ideia, um pensamento. Acho interessante a definição de Conde Spolivere, que é um filósofo, sobre pureza. E ele fala o seguinte: puro é aquilo que não foi misturado, que não tem mistura. E ele diz o seguinte: tudo que é puro pode ser misturado e se tornar impuro. Então você entra na igreja cheio de fé, a tua fé é pura, porque você entra para buscar a Deus, você entra porque você quer a presença de Deus. Mas aí você vai se desviando um pouco, você vai saindo, o teu coração não vai ficando mais puro, você vai pensando nas importâncias, nas amizades que você está fazendo, nos amigos, e você deixa de pôr o Deus no centro. Deus não é mais o centro é que eu vou lá porque tem amizade, eu vou lá porque acho legal, eu vou lá porque a gente sai para comer depois do culto. O coração começou puro, cheio de fé, mas virou impuro, porque começou a sair dos objetivos principais. A gente pode ter um amor puro, começar um relacionamento com a nossa família de pureza, e dizer assim: não, eu amo essa minha esposa, ela é a mulher que Deus me deu, eu quero ela para a minha vida. Mas aí o nosso coração vai se tornando impuro, porque a gente vai se subjugando, vai oprimindo, vai colocando como uma segunda, uma opinião, perdendo a fidelidade, oprimindo, pisando em cima, e você começa a transformar o seu coração que era puro, num coração impuro. E aí você fala para mim: mas pastor, mas como é que a gente faz? Como é que a gente faz nessa sociedade? Como é que a gente faz nesse mundo? Como é que a gente faz nessas opiniões que antigamente, por exemplo, você tinha um orgulho de andar com a tua Bíblia embaixo do braço, e era bênção você ter a sua Bíblia, a tua Bíblia. Para mim, quando eu ganhei a minha Bíblia, eu ganhei uma Bíblia. Hoje você tem acesso a isso de outro jeito, e aí vai mudando essa janela, e agora você já acha que não é tão importante ler a Bíblia. Acho interessante você falar assim para mim: pastor, mas o que a gente faz? A gente faz o que Isaías fez. Diz a palavra de Deus que Isaías entrou no templo, e quando ele entrou diante do templo e viu a glória de Deus, porque é só desse jeito que o nosso coração volta a ser puro, quando a gente dá de frente com a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que os serafins cobriam seus rostos, com 2 asas eles cobriam os rostos, com 2 asas eles voavam, e com 2 eles cobriam os pés, e eles clamavam, diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando Isaías entrou no templo, ele deu de frente para a glória de Deus, ele enxergou aquela glória, ele viu a pureza, ele viu a santidade de Deus. Ele diz: ai de mim, porque ele enxergou a impureza do coração dele. Quando nós entramos diante da presença de Deus, não tem como a gente não enxergar a pureza. Eu posso até dizer que, olha, é moderno, é chique, é bonito, mas quando eu olho diante de Deus e vejo, eu falo: meu Deus, não participa disso, meu Deus, não participa disso. Então ele diz: ai de mim que sou pecador, ai de mim que habito num povo, numa sociedade cheia de pecado, cheia de impureza, ai de mim, porque eu vi o santo. E é nessa hora que você começa a fazer as suas reais convicções do que você acredita que é certo, o que é errado. Porque até você se deparar com a glória de Deus, querido, diante de uma sociedade de coração puro, de lábios impuros, tudo parece certo. Mas quando você vai para a glória de Deus, e a glória de Deus invade a sua vida, e você começa a perceber a santidade de Deus, a pureza de Deus, que Deus é amor, que Deus não está, querido, no dolo, Deus não está na impureza, Deus não está no pecado, Deus não está no profano, mas está no santo. Então você começa a tomar a tua decisão, e realmente fazer a sua escolha. Não vai dar tempo de pregar todas as virtudes que eu queria, porque vai ficar muito longo, mas uma das virtudes que eu tinha escolhido pregar é fidelidade. Porque para ter coração puro, precisa ser fiel. Não tem como você ter um coração puro, sabendo que você está traindo alguém, seja qualquer nível do seu relacionamento, família, filho, trabalho, e você tem que ser dissimulado para esconder a tua infidelidade. Você não tem um coração puro. Porque quando a pessoa te pergunta, você não pode responder a verdade. Teu coração não pode ser puro. A Bíblia está dizendo que nós temos que ter um coração puro. Davi disse: olha, Senhor, me dá um coração puro, para que o meu espírito seja estável. E eu acredito, querido, que se nós não começarmos a abrir os nossos olhos, porque eu vejo que 10 anos atrás, algumas situações que acontecem na igreja,
nós nos reuniríamos e decidiríamos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Algumas situações que nós aceitamos hoje na nossa vida, nós olharíamos e diríamos, isso aqui é inaceitável na palavra de Deus. Mas hoje, a gente é brando com a gente. A gente diz, não, isso aí, pega leve, né? Pastor, só está forçando a barra hoje. Por quê? Porque você vai quebrando os seus limites.